Bem-vindo novamente a todo mundo que está se plugando aqui no conteúdo da Liga Ventures pelas nossas redes, que vai acompanhar o nosso painel hoje. Eu sou o Guilherme Massa, sou um dos cofundadores da Liga, sou responsável pela área de aceleração das nossas startups e eu vou ser o nosso moderador aqui do painel do nosso evento, que é o Living with Unicorns, um evento que a gente está resgatando justamente para aproveitar toda a cultura de startups de alto impacto que a gente já tem trazido também para o Brasil, para fazer uma discussão sobre a cultura dessas empresas. Então, é bastante focado na discussão de valores, da missão dessas empresas, o que elas têm se proposto a fazer e a visão da galera que está à frente dos negócios. É isso que a gente quer proporcionar aqui para vocês. E hoje a gente vai ter 2 convidados especialíssimos. Mas antes, deixa eu só apresentar a Liga. Liga é a melhor solução que vocês vão encontrar hoje para aproximar grandes empresas e startups. Então, se você trabalha em grande empresa e quer se aproximar de bons empreendedores para fazer negócios, conte conosco. Se você é empreendedor e tem uma ideia legal que quer se conectar com grandes corporações para fazer o seu business development, para escalar o teu negócio mais rápido, a gente também pode te apresentar muitas grandes empresas que estão loucos para inovar. E a gente tem feito isso com players de vários segmentos do mercado, sempre empresas muito grandes de referência aqui no Brasil, sejam os nossos programas de aceleração, eventos em que a gente apresenta startups, relatórios de inteligência que a gente tem trazido para apontar onde que o mercado tem ido com tecnologias, com mudança de comportamento de consumo, e é isso que a gente também tem levado para essas empresas. O Living with Unicorns, como eu estava apresentando, ele é uma iniciativa, já que a gente tem tanto contato com o universo de empreendedores e muitos desses colegas que estão conosco acabam um ajudando o outro, né, de querer trazer as lições aprendidas do mundo, mesmo para quem está começando, e também para quem já está maduro, poder ver o que está rolando no mercado. Então, foi uma oportunidade de criar um evento justamente para discutir o mercado, mas, ao mesmo tempo, trazer um pouco mais dos bastidores, né? O que acontece no dia a dia dessas startups que são unicórnios e que a gente tem tanta admiração, tanta curiosidade de saber o que é a rotina desse pessoal e exatamente que lições que a gente pode trazer para os nossos negócios, seja que a gente esteja empreendendo ou intraempreendendo dentro das grandes empresas. Então, aqui é um grande bate-papo. Já pode deixar sua pergunta aqui no chat. Vai ser um prazer colocar algumas perguntas ao longo aqui do nosso painel. Vai ter também um formulário para você fazer o networking aqui com todo mundo que está acompanhando a nossa live. E já para a gente partir aqui para a nossa discussão, quero os 2 painelistas de hoje já fazer um super agradecimento à dedicação, ao tempo de vocês. Estamos aqui com o Diego Barreto, que é do iFood, vice-presidente de finanças, e também com o João Viana, que é um dos cofundadores da Loft, também head de real estate. Então, essa startup está chamando bastante atenção aí do mercado imobiliário. Bem-vindos. Antes de a gente, de fato, partir para mais algumas perguntas, eu vou pedir para cada um se apresentar, mas já vou colocar a primeira pergunta, que é que vocês contem o que fazem. Acho que o pessoal, de fato, tem uma ideia do que elas fazem no mercado, mas trazer a visão de vocês e já trazer o que vocês acham que é a principal marca da cultura, né, os principais valores de cada uma das empresas. Vou pedir para o Diego se apresentar e começar aqui o nosso debate. Valeu, Guilherme. Pessoal, super boa tarde. João, prazer em conhecê-lo. Sou um fã pessoal aí do case que vocês estão criando, sensacional. O mercado do real estate Brasil precisa de gente que realmente pensa muito diferente. Parabéns. Galera, o iFood nada mais do que uma empresa que via muita tecnologia e um monte de gente que a gente entende que é inconformado consciente, quer criar uma revolução para que, na prática, os brasileiros possam ter acesso a uma transparência de preço, e, em especial, aqueles que hoje comem só farinha, porque não tem dinheiro para poder acessar algo um pouco melhor, possam ter essa transparência e, via uma logística muito barata, a gente conseguir levar a comida que essa pessoa quiser. Deixar de comer só pão, só nesse miojo, só macarrão, e um dia a gente poder ver a nossa classe B menos, a classe C, poder comer carne, poder comer um vegetal com muito mais frequência. Em última instância, estamos falando de um play de transparência, de competição de preço, estamos falando de um play que, ao digitalizar toda a jornada do consumidor, ele efetivamente consegue usar muito mais da oferta disponível. O iFood é uma empresa, do ponto de vista cultural, muito data-oriented, mas assim, muito.
Meu time, por exemplo, eu tenho aqui como responsabilidade de finanças, jurídico, riscos, procurement, etc., estratégia. Esse time como um todo opera SQL. Esse time como um todo coda usando linguagem de dados, e é um time que, antes de ter entrado aqui, usava Excel. Eu estou dando um exemplo muito simplista, mas é para dizer o que é exatamente a nossa cultura. A gente acredita muito no empoderamento das pessoas, na transparência de dados da empresa para todo mundo, e no protagonismo da pessoa falar, cara, se eu manjo disso, basta eu tirar exatamente o que eu quero do ponto de vista de uma análise, de uma ideia, etc. Por fim, para terminar aqui, é uma empresa extremamente ligada à transformação da cadeia de valor. A gente não gosta do passado, a gente adora a competição, a gente acha que o Brasil tem pouca competição, a gente acha que o Brasil é muito estratificado, tem muita barreira de entrada para o gringo vir aqui competir, para a molecada inteligente, capaz, vir aqui criar e acontecer. Eu acho que o que nós somos, o que é a Loft, o que é o Quinto Andar, o que é a 99, o que é o Nubank, o que é o Ebanks, é uma semente de um pedaço da economia que deveria ser 50% da economia do Brasil, e não simplesmente uma economia de velha economia do ponto de vista do quão tradicional são os modelos de negócio. Obrigado, Diego. João? Vamos lá, pessoal. Guilherme, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Diego, também prazer te conhecer. Bom, falando rapidamente aqui do meu background, eu já sou empreendedor há bastante tempo. Eu comecei primeiro em 2004, fundei a minha primeira empresa, que era uma empresa de cosméticos. Antes eu tinha trabalhado na Natura de cosméticos. Eu vendi essa empresa em 2008. E aí, em 2008, eu tive o primeiro, como todo bom brasileiro, eu queria realizar meu sonho na casa própria, e tive meu primeiro contato com o mercado imobiliário. Eu ganhei essa grana, eu fui comprar meu primeiro apartamento aqui em São Paulo. E rapidamente meu sonho se tornou um pesadelo, porque a minha jornada de compra foi muito aquém do que eu esperava, mas gerou muitos insights, gerou muito aprendizado. No final eu consegui comprar esse apartamento, e reformei e tudo. Quando o apartamento ficou pronto, passando por uma jornada aí bem difícil, a corretora que me vendeu o apartamento foi conhecer e levar um presente para mim e falou, poxa, ficou tão bonito, você não quer vender o apartamento agora que ele ficou pronto? E aí eu falei, como bom empreendedor, por que não? E eu coloquei esse apartamento à venda, tinha aprendido bastante com o processo, e ele foi vendido rapidamente, e aí eu percebi que tinha uma oportunidade interessante. E eu comecei a fazer isso de forma mais serial, de forma paralela ainda, até que em 2016, depois de ter feito dezenas de transações, eu fundei uma empresa chamada Maison São Paulo, que fazia esse processo com uma escala maior, muito focada em imóveis de alto padrão aqui em São Paulo. Esse business também cresceu rapidamente, e em 2018, quando eu estava levantando um primeiro fundo imobiliário, por meio da Endeavor, eu conheci meus sócios, que são o Flora e o Mate, que tinham acabado de vender uma operação que eles tinham levantado aqui no Brasil, que era a Print, e estavam olhando bastante o mercado de real estate. A gente conhecia bastante os modelos de negócio que estavam crescendo bastante fora do Brasil, como o Open Door, e a gente decidiu juntar forças e começar, então, a Loft. Nossa história começou oficialmente em julho de 2018. De lá para cá, a gente tem escalado bastante. A nossa visão, quando a gente começou e o que a gente está construindo, o que a gente percebe é que mudar hoje de casa no Brasil é um grande pesadelo. Existe muita fricção no processo inteiro. Então, quando você vai vender um apartamento, e hoje a grande maioria das pessoas estão vendendo, elas estão vendendo porque elas vão comprar, elas têm muitas dificuldades durante o processo inteiro. E o que a gente acredita é que as pessoas deveriam conseguir mudar e morar onde elas gostariam de morar sem ter essa dificuldade inteira. Esse é um conceito que a gente chama de freedom living. Então, idealmente, você deveria conseguir trocar de apartamento com a mesma facilidade que você consegue alugar um apartamento. Você deveria alugar um apartamento com a mesma facilidade que você troca de celular, por exemplo. Então, a gente tem trabalhado bastante para reduzir essa fricção que existe no mercado imobiliário. O mercado imobiliário em si, ele é um mercado que ele é muito low touch em termos de tecnologia, e a gente percebeu que a única forma da gente conseguir ganhar uma escala significativa
seria ser muito intensivo em tecnologia, e a gente tem investido bastante nisso desde o começo. Hoje a gente tem um time importante de tech, que é uma parte relevante da companhia. Em termos de cultura, a gente é relativamente novo, né? A gente vai fazer 2 anos agora, mas a gente conseguiu construir uma cultura, e tem construído uma cultura bastante sólida também, que uma das partes que a gente mais destaca hoje é a capacidade de mudança das pessoas. Então, a gente conseguiu criar e atrair gente muito, muito boa ao longo desses 2 anos, com uma cultura de desafios sempre novos e fazendo com que as pessoas topassem mudar de desafio com uma frequência muito, muito grande, de acordo com a demanda da companhia. E aí, enfim, não só isso, mas com outros aspectos da cultura também. A gente também é uma empresa que acredita bastante na tomada de decisão baseada em dados, e a gente briga diariamente, porque isso no mercado imobiliário é difícil de se ver, e principalmente é difícil de se obter. Então, um dos pilares que a gente tem aqui muito forte é como a gente conseguir aumentar cada vez mais também a transparência dos valores transacionados dos imóveis no Brasil. Isso é algo que a gente ainda está muito atrás dos outros mercados e que abre muito espaço para a gente conseguir fazer, por meio da transparência, um mercado muito mais líquido do que a gente tem hoje. Um dos maiores problemas do mercado imobiliário hoje no Brasil é a falta de transparência. Se a pessoa não sabe quanto vale o ativo dela e não sabe quanto vale o apartamento que ela vai comprar, ela leva muito mais tempo para tomar a decisão de compra ou de venda. Então, por coincidência aqui, foi muito bacana ouvir também aqui do Diego o ponto da transparência lá para o iFood. Para a gente também é um pilar muito importante. Então, desde o nosso começo, a gente se propôs a atingir objetivos muito ousados. Desde a nossa primeira rodada, em 2018, a gente atingiu isso, depois da Série A, a gente atingiu nossos objetivos. Isso viabilizou a gente fazer uma Série B rapidamente. Na Série B, a gente também colocou objetivos super ousados e a gente conseguiu superar esse objetivo novamente para viabilizar uma Série C, que aconteceu agora no começo desse ano, e aí tem ajudado a gente também a passar por esse período atual. É isso, gente, rapidamente aqui. Legal, obrigado, João. Queria seguir aqui, como o bate-papo acaba tendo um pano de fundo aqui sobre os unicórnios, acho que vocês comentaram algumas coisas que inevitavelmente são quase lugar comum, né? Assim, parece que é meio fundamental para quem quer ter uma startup de alto crescimento falar de ser data-driven, né? Eu queria que vocês só fizessem um balanço de, bem ou mal, a Loft e o iFood já tem uma escala muito grande, né? O que já uma grande empresa que você fala, vixe, isso aqui já tem uma cara mais de corp, e até comparando com vocês mesmos, né, do estágio mais early para agora, e o que ainda tem uma pegada mais de startup. Você comentou um pouco, João, de as pessoas terem desafios sempre constantes, o Diego colocou das pessoas porem a mão no código o tempo todo, né, tem bastante cara do início lá da trajetória do empreendedor. Eu queria que vocês falassem, no fim, para as empresas de vocês, o que se parece mais com uma empresa mais grande porte e o que ainda tem pegada de startup. Vamos inverter aqui, vou pedir para o João começar aqui essa. Vamos lá. Gente, eu acho que o mercado imobiliário em si, ele tem muito ainda, quando você vai conversar até com grandes incorporadoras e você vai perguntar como é que as decisões são tomadas lá dentro. Depois eu vi, por coincidência, o Diego veio da OAS também, depois eu quero ouvir a opinião dele. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Você fala assim, poxa, por que esse apartamento, por que esse terreno que você comprou, você vai lançar um prédio de apartamentos residenciais com tamanho de 120 metros e com 2 quartos e com 3 vagas? Por que ele não tem 150 metros, com 1 quarto e um pé direito e tal? E você vê que, no final das contas, a maioria das decisões elas são tomadas de forma muito intuitiva, e é claro que tem muitas pessoas que têm um histórico muito grande trabalhando nesse mesmo segmento e que, no final das contas, acabam fazendo decisões baseadas no seu, que eu chamo do seu liquidificador mental. Então, essa pessoa também tem uma base de dados na cabeça dela, mas, efetivamente, não existe realmente uma análise baseada em dados, existe mais uma análise baseada em experiências anteriores recentes. E o que a gente percebe é que
para você mudar esse mindset, você tem um trabalho muito grande. Fazendo um paralelo com grandes empresas aqui, até falando um pouco da minha experiência, eu lembro a Natura era uma empresa que tinha de dados muito grande, porque quando eu saí da Natura, ela já tinha, se não me engano, 600 mil revendedores, uma operação com um volume muito, muito grande. E era comum, por exemplo, em uma reunião ou outra, você ouvir um comentário assim, poxa, vamos fazer uma campanha aqui de distribuir a amostra de protetor solar na praia, porque isso aqui vai ser bom para a gente vender. E aí eu lembro, quando eu perguntava, mas vai ser bom por quê? Quanto que a gente espera que a gente vai vender a mais, de que produto e aonde, né? E isso era meio mal visto, assim, naquela época ainda. Fica assim, quieto, menino, né? Não pergunte isso tipo, não. fala assim, cara, como assim? Tipo, vai vender mais, vai. Sei que vai vender, mas tipo, ok, mas então, como é que a gente dimensiona, como é que a gente testa isso? E eu lembro que uma das coisas que eu consegui implementar lá foi que na indústria de perfumaria, um dos drivers para você vender mais perfume é você distribuir a amostra grátis. Então, você tem um flaconete, que é um perfuminho lá pequenininho, que você manda. E aí a gente começou a fazer uma série de testes com 600 mil revendedores. É muito divertido, você consegue testar um monte de coisa, né? Então, a gente começou a mandar uma série fazer uma série de testes para entender realmente qual era o impacto nas vendas ou de cross-sell daquele tipo de flaconete ou de amostra enviada para as revendedoras. E a gente começou a medir, mas ainda assim, para colocar um projeto desse de pé, foi um super esforço. Então, não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. E aí, essa cultura de conseguir realmente, quando você tem acesso ainda, tomar uma decisão baseada nos dados, é algo que você vai ver mais presente nas startups, porque, enfim, até por conta da dinâmica e na velocidade de tomar a decisão. Eu, coincidentemente, depois eu acabei tendo contato com o pessoal de inovação da Natura recentemente. Eu sei que as coisas lá mudaram bastante e eles evoluíram muito em relação a isso também. Mas isso é só para compartilhar um pouco aqui da minha experiência passada e como é que eu penso sobre o assunto. Legal, Diego. E aí? Cara, antes de falar do iFood, eu vou pegar esse gancho da experiência do real estate. Eu tive a oportunidade de trabalhar na OAS por anos, trabalhei na Lopes, e antes da minha vida com números, eu diria que eu fui um embrião de advogado, e eu trabalhei fazendo alguns IPOs, incluindo empresas de real estate. E é desesperador ver como se toma decisão nesse mundo. Desesperador. Assim, você, sem citar nomes aqui para não expor, evidentemente, empresas, mas eu me lembro assim de reuniões de drafting sessions, de prospecto, de IPO, em que se virava para a empresa e dizia, mas cara, quanto é que você vai precisar e onde você vai chegar? E o cara dizia, olhava para alguém, sempre tinha um guru na sala. Toda empresa tinha um guru. E eu lembro esse nome de vários da indústria, você deve conhecer vários. O cara é o guru, é o cara que sabe o vértice de crescimento da cidade, é o cara que sabe onde estão os terrenos. Era um negócio incrível, assim, a dependência dessas pessoas. Então, e eu acho que estão os resultados aí, desde dos IPOs lá em 2005, 2006, 2007, estão os resultados aí de lá para cá, o que essas empresas efetivamente geraram de valor. Você vai contar nos dedos quem efetivamente fez um trabalho decente em termos de geração de valor para o seu acionista. Enfim, então, por isso que eu sou fã do trabalho de vocês, acho que vocês têm tudo para ajudar a mudar essa política do achismo. Bom, do meu lado aqui, Guilherme, eu digo o seguinte, eu acho que no final, toda empresa ela vai ter, do ponto de vista de compartimentos, ela sempre vai ser igual a uma grande corporação. Né? As exigências, as demandas, as necessidades, elas no final vão chegar. Eu acho que a forma como eu enxergo essa resposta é não pelo o que existe, mas é o como você efetivamente faz aquilo. Então, quando eu comparo o que é muito parecido. Eu tenho uma área de compliance, eu tenho uma área de procurement, eu tenho uma área de reporting para acionistas, assim como uma empresa, uma corporação. Agora, uma coisa eu posso te afirmar, eu faço 100% diferente de todas elas, mas assim, completamente diferente. Então eu vou te dar exemplo. No iFood é proibido ter política com mais de uma página. Por quê? Porque a política, ela serve para falar assim, Guilherme,
Você não quer fazer uma cagada? Você não quer ser demitido e nem se dar mal? Então, segue aqui essas 337 páginas com 980 mil exemplos que nada vai dar mal para você, tá? E aí no final do ano eu vou te avaliar bem, porque você bateu as metas e não fez nenhuma cagada. A política, quando ela é exagerada, ela tira do ser humano o instinto animal. E aí o que acontece? As empresas se escondem atrás dela. No final, você chega no final do ano, aí o time de controles internos vai lá e fala, a política foi fielmente cumprida. Aí, pô, o Guilherme, puta gestor, olha, cumpriu exatamente tudo que a empresa queria. Só que eu tirei do Guilherme o bom senso. Eu tirei do Guilherme a briga por fazer alguma coisa que está na zona cinzenta. Eu tirei do Guilherme a capacidade de sentar e discutir, cara, tem um negócio na zona cinzenta para mim, qual a tua opinião? Me diz aqui, vamos debater esse negócio. Então a gente é contra isso. O que a gente tem aqui é princípio. Né? Então eu vou dar um exemplo ultra idiota e depois um pouco mais complexo. O ultra idiota. Quanto é que é a política de refeição aqui? Sei lá. Se você não for capaz de comprar uma comida sozinho, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou com cliente, ou com a equipe, e não conseguir dimensionar isso sozinho, cara, o meu problema não é você cumprir o que é um valor razoável. Meu problema é você. Você não consegue fazer isso de forma razoável, eu tenho um problema com você. Você não serve pra gente. Porque você é ruim? Não. Mas é porque eu preciso de pessoas aqui que saibam agir com bom senso. E quando cai na zona cinzenta, o bom senso é tão claro que eu consigo te convencer que, apesar de pensar diferente, o que eu fiz é razoável. Diego, entrou num puta zona cinzenta. Pergunta para as duas pessoas do seu lado. Colhe uma opinião adicional. E se amanhã eu discordar de você, você vai falar, cara, eu falei aqui com o Zé, com a Maria, e eles concordaram comigo à época, então me pareceu razoável. Isso, para nós, é o que preserva o instinto animal, no bom sentido da palavra, de uma startup, de pessoas que têm liberdade para pensar. Eu vou no procurement agora. Como é que funciona 99,99% das áreas de procurement de uma empresa? Você fala assim, ó, cria um SLA, coloca todo mundo no fluxo, senta e espera. Cara, isso para mim é tão bizarro, eu me sinto dentro de uma indústria, ou seja, padroniza o produto que você entrega para o seu consumidor. Aqui é diferente. Aqui é assim, a primeira decisão tomada quando a gente montou o procurement foi, não é obrigado a passar por procurement. Eu inverto completamente a lógica, porque o time de procurement se sente obrigado a fazer um puta de um trabalho. Porque senão, você, Guilherme, não vai procurar o procurement. Então, o que a gente fez? A gente, por exemplo, distribui, aí é a beleza dos dados, né? A gente distribuiu um cartão que a gente dá o nome de PECAR, que ele serve para você fazer compra diretamente, só que ele alimenta uma base de dados de forma muito rica. Então eu sei exatamente o tipo de produto que você está comprando, onde você está comprando, qual a periodicidade que aquele produto é comprado, como é que ele é consumido. E todas as vezes que a base de dados diz, opa, o Guilherme está comprando um negócio 200 vezes mais caro do que deveria ser. Aí eu ajo em cima disso. Todos os itens padronizados de baixo risco, é assim que eu faço. Bom, aí você tem o meio do caminho. O que a gente fez no meio do caminho? A gente montou uma espécie de um Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon. Eu tenho um catálogo muito bem organizado, em que eu negocio contratos que têm rotina, coloco 4, 5 fornecedores lá, o Guilherme precisa comprar a garrafinha de água que ele eventualmente vai comprar lá para ação com os clientes dele, ele entra e pede. Por que eu preciso falar com uma pessoa e um SLA para comprar uma garrafa d'água que, em teoria, o preço é ultra conhecido e é transparente? O que sobra para o time de procurement? O que é extremamente complexo, coloca a empresa em risco, valores que a gente não está acostumado na rotina a trabalhar. Então, veja, quando você conta isso para uma empresa, uma corporação, a pessoa infarta. Ela fala, caralho, em algum momento o Guilherme vai achar um jeito de comprar água um pouquinho mais caro, mas na verdade ele está ganhando um rebate na ponta final. É verdade, eventualmente o Guilherme vai me roubar. Então, eventualmente eu vou perder por ano, sei lá, 100 mil reais, porque o Guilherme me roubou durante o ano, uma hora eu vou pegar e vou demiti-lo e vou levar na polícia. Mas, em contrapartida, todas as demais pessoas que tiveram liberdade, velocidade para atuar, geraram 1 bilhão de vezes mais valor do que o roubo do Guilherme. Acho que é aqui que a gente, apesar de ter os mesmos compartimentos, a gente tem comos muito diferentes de uma corporação. Legal demais esse ponto, porque mexe muito com o que você estava falando de lidar com um ser humano que está a fim de fazer uma coisa diferente, impactante, né? E acho que vou juntar esse seu gancho, né? Queria seguir a pergunta aqui, a rotina de inovação mesmo, porque você falou de áreas até, que acho que é um pouco da parte que você cuida também, de áreas que são de suporte, né? Que são áreas que, eu estou falando do procurement, jurídico, que geralmente são áreas que são transversais à companhia e que tem isso, né? Tem todo um protocolo, um SLA e tal, e uma forma bem geralmente de operacionalizar as coisas. Mas como é que vocês
trazem mais exemplos sobre como que essas áreas e também as áreas de produto fazem para inovar na rotina. Imagino que você receba um monte de bucha, e daí você fala, putz, se eu também não conseguir padronizar alguma coisa, que na verdade o trabalho de dados também é um pouco de padronização, a tomada de decisão fica confusa também, né? Então, como que vocês trazem exemplos de, assim, ó, eu vejo a inovação rolando ali, então é o cara pegando e te surpreendendo com o custo da garrafinha, ou é um processo novo? O que vocês podem trazer de experiências aí? Bom, deixa eu começar aqui só para a gente inverter nessa. Guilherme, a gente enxerga inovação assim, primeiro, a gente tem uma visão muito clara de que não existe gênio, tá? Quem acha aí que é muito foda, que é dono de ideia, que é a primeira pessoa a pensar na ideia, assim, cara, você precisa falar com um terapeuta, você precisa fazer uma reflexão. A gente tem uma visão muito clara aqui, cara, que uma ótima ideia ela é composta de 200 discussões na mesa, que começa, um dia você falou com um amigo seu, trouxe para cá, o outro escutou, melhorou. Não existe dono de ideia, esse é o primeiro conceito aqui. Segundo, a gente acredita muito no empoderamento das pessoas para poder criar, né? Então, quando o fato da gente capacitar as pessoas, por exemplo, para trabalhar com data, o fato de, por exemplo, no meu time, a gente ter uma célula de tech que faz todo o processo de desenvolvimento para tudo que se refere, né, às minhas responsabilidades, o que eu estou fazendo em última instância? Eu estou dando para essas pessoas do time a capacidade de fazer. Quando você centraliza isso, no fundo, as pessoas vão para um fim da fila, né? E aí você mata, você na verdade centraliza poucas pessoas que dona do marketing, dona da tua operação mais core, que vão criar, e você mata o restante. E a tua empresa não é de inovação, portanto, você tem uma área de inovação. É evidente que não é só esse modelo que funciona, tá? Eu estou contando aqui o nosso. Então, o que a gente faz? A gente descentraliza isso. Então, por exemplo, o meu time lá de procurement, ele tem um modelo de machine learning que faz todo esse processo que eu te falei agora há pouco. Quem criou esse modelo? O time. Mas como assim o time? As pessoas do time. Mas elas aprenderam? Elas aprenderam. E elas que rodam esse modelo. Então, você vê, eu não dependo de uma área de data que fala, um modelo para procurement, bicho, você vai só em 2025 eu vou te dar atenção. Por quê? Porque o marketing está bombando, porque a logística minha está bombando, e por aí vai. Então, a gente descentraliza muito esse processo. Onde é que ele é um pouco mais centralizado? Quando ele envolve a plataforma para fora, evidentemente. Eu não posso pegar e descentralizar algo que vai impactar o Guilherme quando está pedindo uma pizza, porque aí eu exponho a empresa a um risco desnecessário. Aí eu tenho uma área um pouco mais centralizada e que essa área ela responde, do ponto de vista dessa escolha, Guilherme, ao planejamento estratégico. Então, se esse ciclo agora, dos próximos 6 meses, essas são as nossas apostas, o teu processo de inovação, ele precisa comportar isso. Caso contrário, não tem por que ter estratégia. Aí é melhor a gente dizer, vamos dar um monte de tiro e um vai pegar. Então a gente vai definindo essas coisas e aí o time vai se ajustando para esses vértices estratégicos. Pô, Diego, e aí dentro disso aqui teve 10 ideias. O que você vai fazer aqui? Se vira quem é dono aí da área. Eu respeito a ideia. Por quê? Porque se eu falar que sou eu que tenho que definir, se é o José, se é o João, se é a Maria, tem algum gênio da lâmpada aqui. E a gente não acredita nisso. Então, se existe capacidade de dado, existe capacidade analítica, existe capacidade de compreensão do contexto, que é respeitar a estratégia, cara, as pessoas vão tomar uma boa decisão. Me cabe aqui apoiar, discutir, criticar para poder melhorar e escalar quando ela der certo. Legal demais. E aí, João, como que vocês fazem esse desafio dentro da Loft? Aí nas áreas de produto, nas áreas transversais também? Cara, acho que é um bom ponto. Eu estava pensando aqui, ouvindo também os pontos do Diego, e quando eu olho em volta da Loft também para todas as áreas, eu vejo que a inovação faz parte da cultura da Loft já, né? Então, isso acontece também de forma muito natural, bastante descentralizada e basicamente em todas as áreas de negócio também. Claro que o time de produto, especificamente, é um time que está sempre na linha de frente, também entendendo como a gente consegue traduzir a nossa visão em produtos cada vez mais eficientes e iterando o tempo inteiro com os dados que eles têm acesso para conseguir priorizar. Porque um desafio que a gente tem, quando a gente fala de produto em si, que aí é o que acho que o Diego falou, só que os recursos de tecnologia e tempo são limitados, né? Então, você tem que limitar, você tem que
identificar o que você vai fazer primeiro, o que você vai testar primeiro. Mas com essa mentalidade de você ter uma hipótese, e aí se você tem dados suficientes, você conseguir testar essa hipótese, e aí isso você ir iterando e melhorando, isso é algo que está presente o tempo inteiro, de novo, ligado a muita análise de dados. Uma outra forma que a gente traz inovação também, que é algo que tem sido muito importante para a evolução da Loft, são aquisições de outras startups. Então, a gente percebeu, logo no começo da companhia, que a gente poderia, tem produtos e serviços adjacentes que a gente poderia desenvolver dentro de casa, e em algumas dessas vezes a gente já está reinventando algumas rodas. E alguém já tinha feito isso antes e já faz isso muito bem. Então, uma das coisas que a gente fez também foi, a gente tem uma área de BizDev, que é uma área bastante importante dentro da Loft, e que recebe também inputs diariamente do time inteiro sobre alguma oportunidade, e a gente está sempre avaliando essas oportunidades. Então, isso fez com que, ano passado, por exemplo, a gente adquiriu a Decorate, que era a maior empresa de reformas aqui de São Paulo. Tecnologia. Oi? Teve uma semana passada agora. Sim, a Hotel, que a gente anunciou agora, que é uma das maiores gestoras de estúdios aqui de São Paulo. Então, são modelos de negócio que em algum momento a gente já entendia, a gente viu que fazia muito sentido para o flywheel da Loft, e a gente tomou uma decisão. A gente falou, bom, o que a gente faz? A gente vai criar uma célula aqui dentro que vai desenvolver isso aqui, ou vamos trazer alguém que já é muito bom, que faz isso muito bem aqui para dentro? Então, isso tem ajudado também a gente a continuar a nossa capacidade de inovação. Então, eu estou trazendo esse paralelo porque eu acho que essa é uma forma também das grandes empresas conseguirem atrair inovação. Claro que o cuidado aí de uma grande empresa, ao adquirir uma startup, ela não matar a cultura e velocidade que essa startup tem. Então, isso é super crítico. Então, até mesmo dentro da Loft, a gente procura dar bastante autonomia para esses times que estão chegando também, porque a gente escolheu eles porque eles são muito bons no que eles fazem, né? Então, é muito mais a gente turbinar o que eles fazem e ajudar eles a fazerem cada vez melhor do que a gente querer mudar a forma como eles fazem. Que legal. Vou colocar algumas perguntas aqui que o pessoal mandou no chat, que acho que dialoga bem com o que a gente está conversando aqui. Uma das perguntas é da Helena Fischer. A gente falou bastante, os dois, inclusive, comentaram bastante sobre uma cultura mais data-driven e como isso, de fato, acontece na rotina de vocês, seja numa área de suporte, uma área mais corporativa, seja numa área, de fato, de desenvolvimento e produto. E ela estava perguntando o seguinte, vocês acreditam que uma empresa grande que não é data-driven pode se transformar e chegar num patamar como que vocês estão falando, de tomada de decisão mais baseada em dados? E quais os desafios para fazer essa mudança? É mais a direção, é mais do dia a dia das pessoas, é mais técnico mesmo, né, de acesso? Bom, vou começando aqui. Eu acho que é um grande desafio, mas eu acho que é uma conversa difícil que tem que acontecer. Porque se é uma empresa grande e ela não tem esse approach, eu não sei por quanto tempo mais ela vai continuar grande. Uma provocação aqui positiva. Eu gosto muito de algumas analogias, eu acho que a melhor referência aí de filmes que talvez deem um clique nisso é o Moneyball. Acho que muita gente deve conhecer, mas ele mostra exatamente o que acontece quando você adota uma postura mais data-driven. E, enfim, para isso acontecer, primeiro é importante destacar você ter uma cultura assim. Então, mostrar que você consegue ganhar muito mais agilidade, você consegue descentralizar as decisões, você consegue, e aí com isso você consegue inovar muito mais e, eventualmente, acelerar mais rápido o crescimento, ganhar mais market share. Mas para uma empresa grande, é um processo desafiador. Eu não tenho um playbook de como fazer isso, não, entendeu? Eu acho que é mais fácil começar data-driven do que se tornar data-driven. Puta, João, deixa eu
deixa eu pegar o seu gancho de não saber como fazer isso para dar a minha resposta, que ela é muito curta e ela fala exatamente com o que você está falando. Quando uma pessoa pergunta assim para mim, nossa, cara, que bacana isso tudo, como é que eu faço aqui na minha empresa que não nasceu assim? Eu falo, demite o acionista, contrato novo. Para mim, cara, é isso que o João está falando. A gente tem dificuldade de responder quando quem, em última instância, vai se perpetuar lá por 20, 30 anos, não acredita nisso genuinamente. Porque se ele não acredita genuinamente, vai ser um projeto do João enquanto executivo, do Diego enquanto executivo. Aí quando eu mandar o João embora, ou me mandarem embora, volta ao normal. E aí, isso aqui fala muito com cultura, né? Então, assim, acho que pegando a carona do João demite o teu acionista e contrata um acionista novo. Evidente que eu estou brincando, tem exceções. Magazine Luiza é um ótimo exemplo de exceção no Brasil. IBM é um ótimo exemplo de exceção nos Estados Unidos, no sentido de virar o modelo de negócio e também muito ancorado em, evidente, tecnologia, porque é IBM. Mas, assim, você conta nos dedos de uma mão quem fez isso. É verdade, realmente difícil mesmo. Ótimos exemplos. E eu vejo que o pessoal tem a dúvida, muitas vezes, eu começo, vamos dizer, colocando tudo numa planilha, eu tenho que contratar uma ferramenta, uma questão mais de capacitação, né? Até o Diego falou, pô, meu time de procurement tem que mexer lá, tem que codar, e que parece uma coisa inatingível, né? Não, esse pessoal não é dessa área, né? O jurídico não é dessa área. Legal. Deixa eu colocar mais uma pergunta aqui que o Daniel Frazão colocou, tem um pouco a ver com o que a gente conversou aqui também. A gente estava falando muito dessa rotina data-driven e da tecnologia, né, dando suporte para a empresa de vocês ter ganhado uma escala tão grande em pouco tempo. O que mais vocês veem, assim, que seja um pilar de uma startup para ela ser escalável mesmo? Então, talvez a história do João foi até mais rápido ainda, né, na linha do tempo. O iFood vai fazer 10 anos, acho que ano que vem, né? Então, o que vocês veem que mais ainda de cultura ou de rotinas que suportam que a empresa consegue ir rápido e crescer sendo uma startup? Bom, vamos lá. Do nosso caso, acho que o primeiro ponto você tem que estar num mercado muito, muito grande, né? Então, para você ser super escalável, você tem que estar dentro de um mercado que tenha muito espaço para você crescer. Para a gente acredita em 3 pilares que foram muito importantes para a gente conseguir chegar até aqui. E só fazendo um disclaimer de novo, a Loft está só no começo, a gente tem bastante coisa pela frente. Mas a gente tem um tripé que são as pessoas, o capital e a tecnologia. Então, para a gente conseguir avançar e ajudar a disruptar um mercado que é tão pouco adepto à tecnologia, a gente teve que atrair realmente as melhores pessoas ao longo desse tempo. A gente teve que acessar bastante capital, ainda mais no nosso modelo de negócio, que é um modelo altamente intensivo em capital. E a gente tem que investir diariamente, e é uma luta diária, acho que o Diego deve compartilhar disso também. A gente compete por recursos de tecnologia com o mundo inteiro, né, gente? Então, e tem uma escassez. Então, o único país que está super bem, que tem um volume de safra muito grande de tecnologia é a China. E a gente não consegue trazer muita gente da China, não. Então, acho que esse tripé é um tripé para a gente fundamental para a gente conseguir escalar rapidamente. Isso dentro de um mercado que é muito grande e que tem muito espaço para escala também. Do nosso lado, vejo também que tem uma diferença aqui estrutural. O iFood vive num ambiente competitivo e eu sei que lá é a pancadaria todo dia. E a gente aqui, a gente tem concorrentes, é claro, mas, de novo, por ser um setor que ainda está mais atrás em termos de tecnologia, a gente consegue evoluir. A gente já tem os desafios estruturais do setor, que são muito grandes, então, isso para a gente continua sendo um desafio muito grande, mas eu sei que para o iFood, além disso, eles têm todas as outras empresas que eles atraíram para esse mercado que é muito grande deles também, e a pancadaria lá não é fácil. Então, se você pega a onda boa, todo mundo quer pegar a mesma, né? Exatamente. Eu queria aproveitar também para estender essa pergunta aqui para o Diego, para falar como escalar nesse ambiente, nesse grau de competitividade. Cara,
Primeiro, assim, é animal a gente poder discutir um tema desse, né? Você volta 10 anos no tempo no Brasil, ia ter aqui uma galera filha das mesmas famílias que dominam os setores há 50 anos, falando como elas estão se perpetuando no setor, mas nada de competição. Então, é muito legal isso na prática, porque para o Brasil isso vai fazer muito bem, né? Demais. A gente está criando pessoas mais resilientes, com capacidade de adaptação, mais criativas, que vão ter que... A pancadaria, né, no final, é literalmente essa capacidade de vocês se reinventando e achando novos caminhos. Isso é muito legal. Eu acho que no final, cara, tudo vai se resumir, na minha opinião, a uma coisa, que o brasileiro tem uma dificuldade enorme. Eu acho que na universidade a gente tem muito pouca produção no Brasil de forma profunda sobre um tema chamado vantagem competitiva. O brasileiro estuda e entende muito pouco de vantagem competitiva. Estratégia eu já não acho que é muito debatido aqui. As pessoas confundem estratégia com um monte de coisa. Segundo, o brasileiro é mais acostumado com barreira de entrada. O BDS sobe aqui, dá um financiamento para empresa barata, aumenta a tarifa de importação. Você deve ver muito essa lógica da burocracia, tipo, cria a burocracia infernal para que, quem que luta contra a burocracia? Só quem tem dinheiro, só quem tem estrutura, só quem tem acesso, Então, a gente vive muito de barreira de entrada, muito pouco de vantagem competitiva, né? Eu sou mentor, by the way, comecei na Liga, né? A Liga foi quem me ensinou a ser mentor de startup, e assim, a coisa que eu mais sinto falta, e é meu papel de mentor naturalmente fazer isso, você começa uma discussão com a startup, ela não sabe dizer qual é a vantagem competitiva que ela tem ou que ela quer criar. As pessoas confundem isso com diferenciação. Ser diferente não é ter mais vantagem competitiva que o outro, que aí basta eu te copiar e eu fico idêntico, né? As pessoas confundem isso com cultura. Meu time. O seu time pode ser uma engrenagem nisso, mas isso não é vantagem competitiva. Então, eu sempre costumo brincar assim, cara, sabe quando você olha para a patente lá da empresa que produziu o remédio? Aquilo é vantagem competitiva. Mas eu não faço patente. Beleza, faz o máximo para se aproximar disso. Então, isso para mim é o que garante escalabilidade. É evidente, partindo do pressuposto que o mercado é grande, se você tiver um negócio que faz muito sentido para o seu consumidor e que é muito difícil de ser replicado pelo seu concorrente, cara, você tem uma vantagem competitiva na mão. Você vai escalar de qualquer forma. Ou você eventualmente não vai escalar porque você vai trabalhar com mais rentabilidade. No caso da Apple. A Apple não tem a escala de uma Samsung, mas tem um preço que é 3, 4, 5 vezes maior que um celular da Samsung. Por quê? Porque ali tem uma vantagem competitiva, né? Qual é a única empresa do mundo, do varejo de eletrônico, que tem loja própria e faz fila para entrar? Só a Apple, praticamente. Todas as demais fazem só loja de showroom para você poder ver o produto e ir embora, porque você não quer nem saber de entrar. Todo mundo tenta copiar a Apple. Ninguém consegue voltar atrás e continua vendendo no modelo de varejo pulverizado. Então, eu acho que o grande ponto é a vantagem competitiva. Quem criar isso, cara, não tem como não escalar. E atrair capital. Eu vou deixar o atrair capital aqui como um capítulo para uma próxima conversa, porque só o lance de fundraising e como que é a rotina de passar os degraus aí dá um papo a mais aqui. Quero voltar um pouco num ponto muito interessante que vocês dois abriram o papo falando das empresas sobre isso, sobre a transparência. Queria pegar um pouco os valores das companhias, mas eu achei interessante porque vocês estão falando da transparência interna, né, de abrir informações da companhia para o que for preciso, para a galera tomar boas decisões, mas também a transparência para o mercado, né? Você falou do mercado do João, que é tanta burocracia que realmente você tem que perdurar no mercado, né, subsistir naquele mercado e menos criar valor. E o que vocês estão fazendo agora é o contrário, né? Eu estou tirando todas as burocracias para construir valor em cima, e daí talvez... Se eu entendi a do Diego agora, daí a gente cria uma vantagem competitiva tão difícil de competir. Então, eu queria que vocês trouxessem que mais valores, né? Até pode falar um pouco mais da transparência, mas que mais que vocês veem ali que é um dia a dia de cultura mesmo da companhia, que outros valores que vocês cultivam, que vocês veem ali aplicar? Vamos lá, Paulo, começo aqui então. Acho que falando de transparência, eu começo aqui com uma indicação que eu queria deixar para todo mundo que não tenha lido um livro chamado Princípios, de um interesse que ele faz da vida, de um escritor chamado Ray Dalio, Raydalo. Esse cara tem uma bíblia ali sobre o que é ser transparente, quais os benefícios de uma relação transparente. Aquele livro, para a gente, é livro de cabeceira de todo mundo aqui dentro. Empresas que não trabalham de forma transparente
são empresas que têm um lag de tempo muito maior para identificar problema e logo chegar na solução. Toda vez que você não tem transparência, é uma discussão de assimetria informacional. Se todo mundo tem a mesma informação, todo mundo chega muito rápido na discussão e aterrissa nas possibilidades, nas soluções. E aí, Guilherme, assim, eu quero ficar no tema transparência só porque eu acho que ele é forte o suficiente e quero gastar meu tempo aqui com uma provocação ou outra. 99,9% das pessoas no mundo e 99,9% das empresas no mundo vão dizer que são transparentes. Sabe por quê? Porque não existe você falar um negócio diferente. Você vai falar o quê? Eu sou um black box. Então, na verdade, cara, eu nunca te falo o que eu penso. Ninguém vai falar isso. Nenhuma empresa vai falar isso. Não existe. Então, somos todos hipócritas por natureza até que efetivamente a gente mude esse comportamento. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se você não parte da premissa que todos somos hipócritas por natureza em relação à transparência, você acredita que você é transparente, que seus amigos são, que a sua equipe é, que a sua esposa é, que seu pai é, e aí todo mundo vive sem enfrentar o que a transparência traz, que é doloroso. É muito doloroso a transparência, mas extremamente dolorosa. Então, no iFood, cara, a gente se preocupa demais com isso. Então, a gente simboliza esse negócio mais. Então, por exemplo, planejamento estratégico nosso. Faz, grava, está disponível para 100% da empresa. E se alguém pegar e mandar lá para o João? Foda-se, pega essa informação aí, tenta fazer igual. Se der conta, você é bom também. Se não der, tá vendo? Não adianta só copiar. Então, para que serve eu abrir isso para todo mundo e deixar lá público para todo mundo acessar? Porque as pessoas falam, isso é transparência? A minha base de dados, 100% das informações da empresa caem no banco de dados, são 100% tratadas e ela é 100% disponível para 100% das pessoas. Nossa, Diego, o Guilherme vai entrar lá e vai pegar os dados da sua receita. Beleza, vai fazer o que com essa merda? Vai pegar minha dada de receita? Parabéns, descobriu quanto que eu faturo. Não, vai pegar todos os dados do seu restaurante. Beleza, pega lá os dados do restaurante. Se eu descobrir, eu vou naturalmente tentar te mandar para cadeia, mas assumindo que eu não descubra, você vai fazer o quê? Você vai ligar pro cara e falar, oi, tudo bem, tem seu dado, quer ser meu cliente? Vai falar, você me oferece o que o iFood oferece? Não, então, cara, volte amanhã. Então, a gente trata isso num nível quase que de radicalismo para as pessoas entenderem o que é ser transparente, porque aí você começa a ter uma conversa mais franca. Diego, isso não está bom. Por esse motivo. Faz sentido, é verdade. Se não está bom, vamos melhorar. E a gente pula logo para a solução. Entendeu? Então, isso para nós é um negócio muito relevante, cara, mas é muito difícil. A maioria das pessoas se assusta no começo. E longe de ser agressivo, tá? A gente é uma empresa super tranquila, amigável, super. Mas a transparência incomoda. Eu costumo, quando eu conversando com alguém que queira vir, eu costumo falar assim, cara, você já teve alguma namorada, ou você já teve algum namorado, que eventualmente você contou que aquela pessoa não era boa de cama? Aí a pessoa se assusta, né? Caralho, a pergunta que o cara tá me fazendo. Veja, a minha pergunta, não quero nem só ouvir a resposta. Eu tenho certeza que na sua vida inteira, você já teve um parceiro, que é natural, ou uma parceira, que não era exatamente o que você esperava. E você teve a coragem de conversar com ele, com ela? Você teve a coragem de discutir o seu momento mais íntimo da sua vida? O que mais é íntimo do que uma relação sexual? Mas o que você faz a sua vida inteira? Você tem experiências ruins, ou você produz experiências ruins, ninguém te fala e você não fala para ninguém. Esse, para mim, é o exemplo máximo, que eu costumo usar ele como transparência, mais para chocar as pessoas, tá? Eu não quero saber de ninguém se isso aconteceu ou não. Mas ele é muito bom, porque ele simboliza o quanto a gente não é correto com a transparência. Ou seja, a gente fica com medo de machucar uma pessoa e se protege para não ser machucado, em benefício de algo que não é bom. Nesse exemplo meu, que é um exagerado, evidentemente. Então, assim, para nós, cara, isso é assim... referência, tem que ter, senão inovação não acontece, senão o medo de pessoas domina isso. Legal, e até, se me permite fazer só um comentário rápido, acho que isso aí fica meio emblemático, há poucos dias aí, né, teve greve de motoboy, e vocês se posicionaram justamente, não tenho receio de falar sobre o tema, porque ele precisa para que esse mercado se desenvolva, né? Guilherme, se você não está fazendo nada de errado, o máximo que pode acontecer é a gente discordar, concordar em discordar. E não tem problema nenhum nisso. Então, talvez os meus argumentos sobre esse tema não sejam suficientes para concordar, para você concordar comigo. E qual o problema nisso? Então, por que eu tenho dificuldade em falar? Nenhuma dificuldade de falar. Legal. João? Falando do nosso setor, gente, de novo, um dos maiores problemas do mercado imobiliário brasileiro é a falta de transparência. Eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo já deve ter assistido aqueles programas de reforma do mercado americano,
e o corretor vai lá e fala, tem uma casa que está à venda, sei lá, por $300 mil, e aí o comprador fala assim, vamos mandar uma proposta agressiva, vamos mandar 298.500. E o corretor fala, não, está muito baixo, você tem que mandar 299.500. Você fala, como é que pode chegar num nível de precisão desse, né? E o que acontece no Brasil? Então, a gente tem um problema muito grave para quando a pessoa vai tomar a decisão de compra de venda do apartamento, para saber quanto vale o imóvel dela. E para a gente conseguir fazer isso, qual foi a solução que a gente criou dentro da Loft? A gente acabou comprando todas as matrículas. Para quem não conhece, a matrícula é uma espécie da certidão de nascimento de um imóvel. É um documento que fica num cartório de registro de imóveis. Em alguns casos, eles são documentos escaneados, em outros casos, são documentos em papel. E lá dentro, você tem todas as transações que aconteceram naquele imóvel, com os valores de venda e a data da venda. Então, como não existe isso de forma aberta e pública, a gente teve que comprar todas as matrículas de todos os apartamentos, de todos os prédios, nos bairros que a gente atua, e montar uma grande base de dados com todas essas transações e alimentar isso também com outras bases de dados, como de PPI, PTU, etc., para criar um modelo de precificação, né? E uma das coisas que a gente, uma das iniciativas que a gente, uma bandeira que a gente carrega o tempo inteiro junto ao setor público, e a gente tem uma proximidade muito grande com os próprios registradores de imóveis, é em criar mecanismos de dar transparência para essas bases transacionais, para todo mundo. Não é que a gente tem acesso, a gente quer que todas as empresas e pessoas físicas tenham acesso a essa base. E se eles tiverem acesso a essa base, o volume de transações vai ser muito maior. As pessoas vão conseguir mudar de casa com uma frequência muito maior. E essa é uma win-win situation. Então, todo mundo ganha com essa história, né? Mas a gente percebe que é uma barreira cultural que é difícil de mudar. Então, de novo, transparência dentro do mercado imobiliário é algo que sim, é básico, é fundamental para a gente conseguir virar o jogo. É uma luta diária nossa aqui, porque algumas entidades têm acesso a isso e conseguiriam estruturar. A nossa visão, o nosso sonho é que a gente consiga doar tecnologia para essas entidades, de forma que eles consigam disponibilizar isso de forma muito aberta para o mercado inteiro, e a gente criar um ambiente muito mais competitivo e saudável em relação à transparência de dados especificamente, né? Internamente, a gente também sempre adotou uma política altamente transparente, e aí eu acho que teve um aprendizado muito grande que eu também tive com meus sócios, que um deles é húngaro e o outro é alemão. E a gente tem uma diferença cultural muito grande entre a cultura latina e a cultura alemã, por exemplo, e o que eu gosto bastante. E uma das coisas muito positivas que eu aprendi, que isso faz parte da nossa cultura, são as conversas difíceis. E para conversa difícil, você tem que ter muita transparência. Então, sempre que tem algum problema mais complicado, você abre, e você abre aberto em relação ao tema que você vai lidar. Isso é algo que eu não vi acontecendo em grandes empresas, tem toda uma questão de, muitas vezes, de politicagem, como que você vai falar, etc. E até, eu tenho um exemplo que eu trouxe de hoje. Eu estava falando com uma HRBP, numa reunião antes do nosso papo aqui, e ela teve esses adiantamentos de feriados, foi uma zona, né, em São Paulo. A gente sabia mais que dia era feriado, que dia não era feriado, e eu continuei trabalhando normal, quase todos os dias aqui. E teve um dia que eu mandei mensagem para ela, que a gente tinha uma reunião agendada, ela não tinha entrado, falei, já estou aqui, fulano. E ela falou, João, hoje é feriado, eu não estou trabalhando, e você não deveria estar trabalhando também. Foi ótimo. E assim, me dá muita... Eu fiquei muito feliz de ouvir isso, porque saber que uma das nossas HRBPs tem total tranquilidade de virar para mim e falar isso super tranquilo, é que a gente está no caminho certo. E que a gente está construindo relações de muita transparência. Eu gostei muito do ponto, Diego, de realmente o quão importante isso é para que você não gere assincronia de informação dentro das companhias. E, de novo, isso está na cultura. E é difícil, não é fácil. Conversas
transparentes, não é algo de se implementar, fácil de se implementar, mas assim, é algo que a gente tem que fazer diariamente, o tempo inteiro, e com feedbacks constantes, imediatos, e não deixar acumular as coisas também. Isso faz parte da nossa cultura também. Legal. A gente teve uma enxurrada de perguntas aqui, mas infelizmente o tempo não vai dar para a gente cobrir tudo isso. Eu vou fazer uma última antes da gente se despedir aqui. Já de antemão já agradeço o João e o Diego, papo maravilhoso. Mas a última eu não tenho como não perguntar sobre aprendizados para vocês e para as empresas de vocês durante esse cenário pós-pandemia, né? O que mudou, se é que mudou, e até para vocês mesmo, né? Como executivos, fundador, o que vocês têm tirado de lição desse período todo? Vamos lá. Do nosso lado, tiveram muitos aprendizados nesse período. Primeiro, a gente adotou uma postura muito otimista no começo da pandemia. E eu tenho um meia-culpa grande aqui. Eu sou um otimista por natureza e eu achava que isso tudo ia passar muito mais rápido do que passou. Isso fez com que a gente adotasse uma postura muito mais de tentar prever o pico, quando que ia acontecer, ia ser dali a 2 semanas, e as coisas já vão voltar ao normal e tudo. Eu sócio, inclusive, postou um monte de coisa sobre isso, né? Foi meio uma referência aí. Exatamente. E a gente aprendeu muito, porque muito do que a gente esperava não aconteceu. Então, a gente teve que ajustar bastante. Acho que a gente teve um delay de ajuste aqui também, em relação a tudo que foi acontecendo. Então, esse foi um primeiro grande aprendizado. O segundo foi que a gente também deu algumas sortes importantes. Então, a gente, em termos de produto, a gente já tinha desenvolvido grande parte do que hoje é a realidade para praticamente todos os produtos da Loft, que é viabilizar você fazer uma jornada muito mais virtual e à distância. Isso, semanas antes da pandemia começar, a gente já tinha implementado e estava disponível em 75% do nosso portfólio. Isso ajudou bastante a gente a passar por essa fase também. Outra coisa foi ver novamente a capacidade de ajuste do nosso time interno. Claro que com tudo isso que aconteceu, a gente teve que tomar uma série de decisões e fazer uma série de ajustes e repriorizações que foram muito importantes. E isso envolveu trocar muita gente de posição, fazer muitos ajustes que a gente não estava esperando fazer naquele momento, aprender e ajudar as pessoas a ensinarem a trabalhar num ambiente muito diferente do que elas estavam acostumadas e assim por diante. Então, isso também para a gente foi um aprendizado muito grande. E, por último, acho que agora, começando a retomada e tudo de um ritmo mais forte, vai conseguir fazer com que a cadeia de fornecedores e pessoas, parceiros que trabalham com a gente, como os corretores, empreiteiros, tudo, conseguissem passar por isso também de forma um pouco mais suave. Então, de alguma forma, engajar essas pessoas que estavam correndo um risco um pouco maior do que a gente estava correndo aqui internamente e fazer com que elas conseguissem manter, de alguma forma, o nível de renda ou, enfim, o nível de acesso a um fundo que a gente criou, por exemplo, para os empreiteiros, para que eles não quebrassem ou não sofressem mais durante esse período também. Legal, obrigado. Diego? Cara, acho que eu vou falar menos aqui do iFood, porque acho que a gente já falou um pouco na mídia sobre isso, e naturalmente são experiências parecidas internamente, mas acho que eu vou falar um pouco mais de mim aqui, cara. Eu aprendi, acho que, pra caralho sobre mim, assim, muito, assim, de algumas limitações que eu não sabia, porque eu não vivia isso, né? Acho que duas coisas que para mim são muito marcantes nesse período. Primeiro, a minha completa incapacidade de ser um pai capaz de fazer homeschooling. Eu não dei conta, sofri, tentei, falhei e tentei de novo e não consegui me encontrar ainda nisso. Eu não vejo de forma negativa, eu vejo isso, na verdade, mais reconhecendo essa dificuldade que eu tenho, e acho que para mim foi muito frustrante, porque eu dou aula, assim, eu adoro dar aula, dou aula há 15 anos, quase 10 anos, e, cara, não dei conta de estar meu filho, assim, foi foda, assim. Então, para mim foi um grande aprendizado de um limite que eu tinha e não sabia, e estou trabalhando isso.
Eu acho que o mais louco de todos, cara, é o seguinte, eu sou um cara muito ligado a essa questão de diversidade, desde muito tempo, né? Desde que fui para o MBA e tive uma visão um pouco mais diferente e analítica sobre essa discussão. E dali para frente eu passei a tentar ser cada vez melhor nisso, né? Ou seja, nasci com um monte de preconceito, como qualquer brasileiro, e vou lendo, vou ajustando a minha cabeça e tentando aos poucos fazer coisas que claramente são preconceituosas, se tornar naturalmente não preconceituosa, né? Então, várias já melhoraram, são orgânicas, várias eu estou no processo de dizer, puta, cara, isso aqui não faz muito sentido. E outras você vai descobrindo. Dentro do que... acho que o que foi mais revelador nisso foi, cara, a discussão... a discussão da diversidade sob a ótica da mulher, para mim, sempre foi muito clara e óbvia. E, assim, eu já li pra caralho sobre o tema, eu dou aula sobre esse tema, dou aula sobre a ótica de conseguir concatenar essas ideias muito bem para mostrar os impactos sobre a mulher, onde é que a gente erra, a questão de viés, etc. Mas durante a pandemia, cara, estar na minha casa, com a minha esposa ao lado, trabalhando ali, e todas as vezes que acontecia alguma coisa, ver a minha cabeça automaticamente dizendo, Carol, ou seja, cara, é muito louco ver como a nossa cabeça ainda é preconceituosa por mais que a gente faça esforço. É claro que isso, para mim, dura um segundo, porque depois eu falo, caralho, não, é meu dever também, deixa eu fazer isso aqui também. Mas isso foi uma outra grande revelação. Uma coisa foi estudar, ler e replicar esse conhecimento para as pessoas. Outra coisa foi ter uma oportunidade única de ficar 4 meses dividindo tudo isso com uma mulher ao lado e ver que a cabeça ainda tem vários preconceitos inconscientes. Legal demais. Também vivi esse dilema aí de poder ajudar os filhos da educação, né, com a minha criançada toda aqui disputando até computador para poder fazer aula online. Bastante desafiador e me peguei em vários momentos nessa situação que você está falando agora. Quero agradecer Diego Barreto, do iFood, João Viana da Loft, muito obrigado pelas considerações, foi ótimo o papo aqui, acho que virou uma grande aula aqui para todo mundo sobre a cultura da própria empresa, sobre a trajetória profissional. Quero dar uns últimos recados para vocês todos que estão aqui acompanhando conosco. A gente vai continuar essa sessão de eventos da Liga, em breve a gente vai ter mais uma edição do Living with Unicorns, mas na semana que vem, dia 30, evento do Liga 1, que a gente vai conectar vários habitats de startups aqui do Brasil para discutir como que está o empreendedorismo em várias áreas, né, em várias regiões também do nosso país. E no dia 6 de esse segmento. Agradeço muito novamente os nossos painelistas. Obrigado, todo mundo que seguir as redes, acompanhar o serviço desses caras. Sigam também a gente aqui nas redes da Liga, para todo mundo que acompanhou e quer rever. Em breve a gente vai ter todo esse painel aqui disponibilizado no nosso canal no YouTube, e vocês vão receber esse link por e-mail também na confirmação de quem se inscreveu, e também vão receber a planilha lá de network que vocês preencheram aqui para poder trocar experiências com todo mundo que estava conectado. Agradeço todo mundo novamente, bom final de semana para todos. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.